Ele tinha sido um sacerdote ancião da capela de Black Rock. Verás a verdade, padre. Eu te mostrarei a profecia deles, que não há salvação. Ele se viu capaz de pular da cama e subiu correndo as escadas de pedra em espiral até a torre do sino da capela de Black Rock. Ele viu o cadáver de uma das donzelas da aldeia. Era uma donzela irlandesa de 45 anos que o padre reconheceu como a empregada da taverna próxima, que havia assistido a muitas confissões por seus pecados de luxúria. Ele olhou para baixo para ver uma massa de serpentes negras envolvendo seus pés. O terror inundou todo o seu corpo. Padre Carraway podia ver com muita clareza antes que a escuridão o dominasse, apesar do ataque do veneno aos seus sentidos. Seus pés deram um passo errado, fazendo-o cair nos degraus de pedra. A inconsciência finalmente atingiu Carraway quando sua cabeça atingiu a parede no meio da espiral. Padre Carraway agora vagava no vazio do subconsciente. Incapaz de sentir algo, ele se perguntou se realmente pereceu por meio do veneno da serpente ou de uma queda nas escadas de pedra em espiral. Eu estou morto. Padre Carraway ponderou enquanto examinava o vazio. É esta a entrada para o reino dos céus? Uma voz monótona o chamou, respondendo à pergunta interna do padre. Pego de surpresa, ele se virou para encarar o dono da misteriosa voz. O padre ficou cara a cara com a mulher irlandesa de cabelos ruivos, que ele vira pendurado pelo pescoço na torre do sino. Para seu horror, ela estava diante dele no plano subconsciente, completamente nua, sua pele branca, leitosa e íris verde clara projetando o semblante da vida. O padre Carraway fechou os olhos, tentando em vão assegurar-se de que aquilo não era real. Isso é real. O padre Carraway lutou para tentar refutar a afirmação abrasiva do espectro enquanto o pavor absoluto nublava suas habilidades de raciocínio. Deus perdoa todos os que se arrependem. O fantasma soltou uma risada zombeteira que ecoou pelo vazio. O padre sentiu-se compelido a cobrir os ouvidos enquanto a risada se transformava no que ele só podia perceber como uma cacofonia de lamentos torturados emanando de todas as direções do purgatório invasor. O padre se viu em meio à sua sensação imediata de choque e pavor no plano etéreo macabro e que se encontrava confuso com a insinuação do fantasma. O que você está falando? Que falsidade, eu disse. Assim que a pergunta desafiadora saiu dos lábios do padre Carraway, seu sangue gelou quando duas serpentes começaram a se formar no vazio escuro. Sua mandíbula ficou impotente e frouxa com o surgimento das serpentes. Uma
cujas escamas eram tão escuras quanto o plano do pesadelo de onde foi originada. A outra, cujas escamas eram da tonalidade de brasas ardentes reminiscentes das profundezas do Tártaro, deslizaram até os pés da mulher. O fantasma falou novamente enquanto as criaturas malignas se enrolavam em suas pernas. Seus vocais adquiriram um eco etéreo e atormentado. A língua do Padre Carey congelou antes que qualquer refutação pudesse ser oferecida, e seus lábios tremeram quando as víboras depravadas rastejavam ao redor da forma nua da donzela. Seus olhos se arregalaram com a exibição profana diante dele, em descrença petrificada, enquanto ele testemunhava as serpentes começarem a violá-la. O espírito da mulher começou a gemer em um prazer injusto quando a serpente, de escamas escuras, se enfiou de cabeça entre suas pernas. A serpente carmesim se enrolou em seu torso e a acariciou. Os gemidos de prazer pecaminoso começaram a se transformar em gritos de agonia condenatória, como se emanassem de muitas gargantas, enquanto a aparição encontrava-se perto de sua liberação culminante. Revoltado, o padre, em seu pesadelo abominável, sentiu como se as garras de alguma força maligna o forçassem a testemunhar os eventos até a sua conclusão. Vamos, padre, disse Pivar. Eu vejo o jeito que você está assistindo. Você gostaria de me foder, não é? Padre Carey, agora tendo a força de vontade sobre seu corpo, cerrou as pálpebras com força e apertou os ouvidos, enquanto a voz fantasmagórica ecoava em sua cabeça. Quando ele abriu os olhos, agora cheios de lágrimas induzidas pela loucura abismal, ele viu que a aparência da donzela fantasma havia decaído na mesma imagem necrótica que ele espiara na câmara do sino no pico da Black Rock Chapel, completa com a palavra Fracan esculpida em seu seio. A serpente vermelha em chamas começou a sair de sua boca, enquanto os vocais da abominação se tornavam completamente desumanos. Deus, dai-me força! O padre Carey gritou alto, enquanto tentava inutilmente livrar-se do pavor que o paralisava. O fantasma soltou uma gargalhada tortuosa que ecoou pelo vazio, com a mesma voz que ela usava anteriormente em vida. Ela atacou. Escutem vocês, ainda pensando que Cristo cuida de vocês, pobre cordeirinho, pois você realmente se perdeu. Outro gemido medonho de prazer soou de seus lábios, enquanto riachos de sangue escuro e quente escorriam de suas pernas sem pele, antes de gritar na voz ecoante e aparecido de agonia. Seu sangue agora, congelado em terror mortal, em seu destino aparentemente inevitável nas mãos da entidade maligna diante dele. Padre Carey ergueu uma mão trêmula para agarrar o crucifixo em volta do pescoço, enquanto tentava novamente a oração do Senhor. O sacerdote foi interrompido antes mesmo de terminar de pronunciar: santificado seja o teu nome. Legiões de gritos dolorosos de tristeza perpétua alcançaram um tom ensurdecedor
que ecoou ao seu redor, e dentro dele, forçando seus olhos fechados pelo esforço e suas mãos para cobrir reflexivamente seus ouvidos. Através de suas lágrimas induzidas pelo medo, o padre abriu os olhos para testemunhar o torso do fantasma profano começar a se contorcer, enquanto a saliência de outros rostos humanos começavam a se formar em sua carne pálida e decadente. Quando a massa contorcida do rosto tomou forma dentro do corpo da mulher fantasma, eles gritaram em uníssono e lamentos ensurdecedores. O padre Carraway foi forçado a ficar de joelhos, os olhos bem fechados e as palmas das mãos cobrindo os ouvidos. As vozes etéreas torturadas gritaram como uma. As palavras ecoaram na mente despedaçada do sacerdote. Sem salvação. Ele tentou ocultar o pensamento, como uma tentativa de impedir que sua psique entrasse em colapso total. Com grande esforço, o padre Carraway abriu os olhos para um pequeno estrabismo, apenas o suficiente para perceber o nível rudimentar, a visão mortificante de uma multidão de serpentes avançando sobre ele de todas as direções, assim como haviam feito na câmara do sino no pico da capela. Despojado de qualquer vontade de existir mental ou fisicamente, o padre Carraway assistiu imponente enquanto serpentes negras e vermelhas contorcidas saíam das bocas dos rostos atormentados e gritando unidos ao corpo da abominação. Pouco antes que a escuridão pudesse alcançá-lo, no entanto, o padre se viu deitado suando frio em seu quarto. Seus olhos estavam bem abertos. A primeira imagem que percebeu foi de uma jovem mulher. Ainda assim, em choque perpétuo, o padre Carraway olhou para a mulher diante dele, tentando distinguir sua presença do fantasma que o ameaçava em seu sono. Quando seus olhos estudaram o tom moreno de sua pele, juntamente com o longo cabelo castanho sob seu manto de cabeça, ele percebeu que a mulher diante dele agora não era outra senão a irmã Meredith. Sua visão lentamente se esforçou para a composição clara. Ele podia ver os olhos da jovem caloura brilhando com lágrimas e seu rosto vermelho. Ah, padre, graças a Deus você está acordado. Eu pensei que você estava perdido para sempre. Com uma voz exausta, o padre Carraway questiona a jovem freira caloura sobre onde ele estava e o que havia acontecido, pois no momento atual ele não conseguia se lembrar imediatamente de nenhum dos fenômenos anteriores fora do pesadelo demente, do qual escapou por pouco. Foi terrível. Depois que eu voltei com as autoridades para uma mulher que encontramos na Torre do Sino. Ela estremeceu antes de continuar, sua voz falhando novamente com lágrimas assustadas. Encontramos você, esparramado inconsciente na escada. Você continuou murmurando o Pai Nosso e algo sobre serpentes e veneno. Procurei em todos os lugares, mas não consegui encontrar o Padre Edwards. O corpo também estava desaparecido. Apenas algumas das outras irmãs e eu colocamos você em sua cama. Você esteve fora a maior parte da noite e esta manhã. Só acordei você quando começou a se debater. Uma onda tumultuada de pavor tomou conta do padre quando, de repente, os horrores da tarde anterior ressurgiram em sua mente como uma avalanche devastadora. Ah, padre, estou com medo, exclamou a jovem irmã Meredith. Algo profano está acontecendo na capela. O que nós vamos fazer? O padre Carraway estremeceu e respirou fundo mais uma vez, segurando o lado direito da testa.
tentando aliviar as pulsações latejantes e recuperar alguma aparência de compostura em suas habilidades de raciocínio. Sua cabeça estava se afogando em um redemoinho negro de insanidade e pavor frio, paralisante e implacável. O que eu vou fazer? A pergunta amarga cruzou a mente do Padre Carroll, seguida por outra pergunta desanimadora. O que eu poderia fazer? O Padre Carroll começou a tentar desesperadamente conectar os eventos macabros para possivelmente identificar a fonte dos fenômenos abomináveis e combatê-los com a ajuda do divino. Arcebispo Marcos. Padre Carroll sussurrou, inconscientemente verbalizando os seus pensamentos enquanto sua mente viajava de volta para o encontro no pico da capela. O que foi isso, padre? Questionou a freira novata, insegura, mas esperançosa de que sua resposta a ela pudesse ser a base de um plano para afastar ou fugir do mal que atualmente os ameaçava. Despertado de seu transe, induzido pela voz da irmã Meredith, o Padre Carroll começou a se levantar da cama. Ouça, criança, ele gesticulou para a jovem irmã com a voz exausta, que carregava a natureza de um homem muito mais velho do que a sua idade. Pegue meu traje de padre e meu sobretudo. Onde você está indo, padre? Pressionou a jovem caloura, incerta das intenções do sacerdote. Pode haver alguém que possa nos fornecer ajuda, pois ele enfrentou muitos males em sua época. Ele saberá o que fazer. Agora, faça o que eu digo, criança. Depressa! Padre Carroll lutou enquanto movia lentamente seu corpo dolorido, ainda fraco pelo potente veneno da serpente. Quando suas pernas finalmente encontraram forças para ficar em pé, ele caminhou lentamente até o espelho de uma penteadeira que pendia para a direita da entrada do seu quarto. Era um espelho de tamanho médio, unido em ambos os lados por velas com aroma de baunilha, que forneceriam pequenos cheiros de luminescência adicionada a todo o quarto. Acima do espelho da penteadeira pendia um crucifixo de prata brilhante, com uma imagem moldada do corpo de Cristo fixado nele. A jovem irmã Meredith ficou um pouco confusa, mas simplesmente fez uma pequena reverência com a cabeça antes de se dirigir ao guarda-roupa. Olhando para sua imagem no espelho envelhecido, o Padre Carroll sentiu uma sensação de náusea se apoderar dele. Na realidade, ele viveu apenas 45 anos. O rosto que devolveu o olhar do espelho tinha a aparência de alguém que vivera quase 30 anos a mais. O reflexo no espelho trazia fios finos e prateados de cabelo, ao contrário do cabelo castanho espesso e vibrante que ele usava fora do espelho. A pele do rosto do doppelganger também parecia assombrada e côncava, como se sua carne que carregava fosse excessiva demais para os seus ossos. O padre ficou incomodado com a visão, puxando a pele do rosto para se assegurar através da percepção tátil de que a imagem do espelho era de fato alguma alucinação. Foi então que o reflexo começou a mudar dentro dos limites do espelho. O rosto que se apresentava como padre começou a oferecer um sorriso sinistro, enquanto o resto da sala ao redor do ser começou a assumir um filtro vermelho escarlate. Por um momento, seu sangue gelou ao ver o seu reflexo agindo fora da sua própria vontade. Colocando as palmas das mãos sobre os olhos, ele sussurrou suavemente: Não, não é real. Deus esteja comigo, velho tolo. Padre Carroll olhou novamente para o doppelganger de suas palmas e viu o reflexo sinistro começar a decair, a pele solta, pendurada em seu crânio, agora caindo para expor o esqueleto por baixo.
Criticou a visão no espelho. Seu queixo caiu, enquanto observava a imagem espelhada evoluir lentamente para uma aparência mais grotesca. Mais a carne do falso reflexo se decompôs lentamente e se desprendeu como se fosse apenas um mero papel para revelar o crânio, com dentes irregulares que podiam rasgar e esmagar carne e ossos com facilidade, sem se preocupar. As órbitas do demônio eram vazios, escuros e cavernosos que engoliam toda a aparência de luz, exceto apenas por uma pequena mancha carmesim no meio de cada órbita, respectivamente, que parecia servir como suas retinas. Deixe-me perguntar uma coisa, padre. Repreendeu a besta no espelho, expressando o título de sacerdote em um tom de zombeteira reverência. O padre Carey cobriu os ouvidos para tentar resistir à língua mentirosa da abominação. Porque seu anjo chamado Pai amoroso do céu executou seu próprio filho. Padre Carey gritou em sua cabeça para a criatura abominável silenciar suas blasfêmias. Sem sucesso, o próprio Cristo não passou de um santo bastardo. As palavras se chocaram como pedra e uma avalanche na cabeça do Padre Carey. Eles o motivaram a pressionar as palmas das mãos com mais força contra os ouvidos e fechar os olhos com força. Sua execução não alcançou nada além de penitência no seu nascimento como tal. A última exclamação ecoou em sua mente com tanta ferocidade que ele podia sentir seus joelhos tentando dobrar sob ele como se uma força invisível estivesse pesando sobre ele. Você sabe que é verdade, padre. Apenas olhe para mim. Eu sou a humanidade em seu estado mais puro. Somos condenados. A própria humanidade, padre, são as próprias bestas que foram condenadas. A salvação é apenas uma mentira que você espalhou. Quase sem saber o que fazer, o Padre Carey bateu com os punhos na superfície da penteadeira e gritou desafiadoramente para a aparição. Bosta! O crucifixo balançou antes de cair de seu lugar acima do espelho e pousar na frente dele. Ao ouvir o leve barulho da queda do crucifixo, o padre se viu acordado de outro transe. Em vez do espectro detestável que ocupava seus confins momentos antes, ele viu que seu reflexo revelava o homem de meia-idade que existia na realidade. Padre Carey novamente fechou os olhos e começou a respirar fundo para relaxar. Ao abrir os olhos, ele decidiu colocar o símbolo caído de volta à sua posição original, acima do espelho da penteadeira. Ao segurá-lo, no entanto, uma dor lacinante atravessou a palma de sua mão, o que fez soltá-lo novamente, soltando um grito de dor. Agarrando firmemente a mão direita com o reflexo esquerdo, ele olhou mais uma vez para a imagem do sacrifício de Cristo, enquanto começava a brilhar em um laranja quente e ardente. Você está bem, padre? O cheiro opressivo de enxofre permeava no ar dentro do quarto, quando o padre viu, em terror revitalizado, pequenas correntes de sangue começaram a escorrer dos pulsos, pés e cabeça do molde de Cristo. Padre Carey virou-se e se deparou com a visão levemente aliviada da jovem freira caloura, traje de padre e sobretudo na mão. Ouvi gritos. Aconteceu alguma coisa? Não, criança, respondeu o Padre Carey, sem saber
como explicar os fenômenos profanos em sua ausência. Está tudo bem, mas não há mais tempo a perder. Vem agora. Você me acompanhará até a casa do arcebispo. Ele pode ser o único que poderá nos ajudar.